Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 35, diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Esse texto aqui é um chamado, não somente para aqueles que querem ter um ofício ministerial, como Jesus estava capacitando os discípulos dele a terem. Não somente aqueles que... Esse chamado para tomar uma cruz e seguir o Senhor Jesus não é chamado somente para os líderes, para aqueles que seriam apóstolos naquele momento que Jesus falou isso. Não é chamado somente para pastores, para mestres, para profetas. Não era chamado para pessoas que tivessem talvez uma posição elevada espiritualmente. Não. Para iniciar, isso fala de um início na caminhada. Não fala nem de um período de caminhada, não fala nem de um período a qual eu preciso alcançar para que eu esteja disposto a tomar uma cruz e seguir o Senhor Jesus. Essa palavra de Jesus Cristo liberada para aqueles que estavam diante dele é a chamada para se iniciar a fé cristã. É o chamado para ter um início, e o início é tão radical quanto qualquer meio e fim que nós possamos ter na caminhada cristã. O início aqui é o início da disposição de morrer por causa de Cristo, junto a Cristo. Jesus Cristo está dizendo aqui que aquele que quiser vir após Ele, dizendo, nos mostrando já de imediato que o alvo principal para a nossa caminhada, aquele que nós devemos seguir, não são pessoas, não são líderes religiosos, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A convocação que nós temos é seguir o Senhor Jesus. A convocação que nós temos é ter um relacionamento com o Senhor Jesus. A convocação que nós temos é uma disposição para seguir o Senhor Jesus. Então, quantos de nós estamos seguindo homens? Quantos de nós somos discípulos de homens? Mas o chamado é para que nós venhamos seguir o Senhor Jesus Cristo. E esse chamado deve ser uma sequência de passos dados, uma disposição do coração, para que eu venha estar disposto a morrer se necessário. Eu já tenho que me considerar morto, eu tenho que me considerar totalmente com espírito de negação para as minhas vontades, para o meu eu, para o meu querer, e viver totalmente o eu de Jesus Cristo. Isso não é fácil, porque fala de morte. Jesus está dizendo aqui, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqui está dizendo que não que é certo a morte por causa de Jesus Cristo e do Evangelho, mas qualquer que perder é algo que, se vier a acontecer, eu estarei salvando a minha vida. Quantos de nós estão preservando a própria vida, mas há de perder naquele grande dia? Há de perder naquele grande dia. Então, porque para mim ser salvo, eu tenho que crer no Senhor Jesus, mas é uma fé que tem uma disposição verdadeira, radical, se necessário, morrer pelo Evangelho, morrer por causa de Jesus Cristo. Negar a si mesmo, tomar uma cruz. O que é a cruz? A cruz é um instrumento de morte. A cruz era um instrumento de morte. A cruz era um instrumento de punição. A cruz era um instrumento daqueles que eram colocados lá para pagar pelos seus pecados. Mas não que a nossa cruz seria, na verdade, uma remissão dos nossos pecados, porque é a cruz de Cristo que era a remissão, que foi a remissão para os nossos pecados. A nossa cruz é no sentido de assimilação, a nossa cruz é no sentido de se unir a Cristo e morrer com Ele. Não
que nós haveríamos de ter cometido crimes merecedores da punição da cruz. Mas assim como Jesus foi crucificado injustamente por causa de inveja, por causa do ódio humano, Deus o tomou aquela punição que Cristo estava recebendo na cruz para dali Ele pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus. E a minha atitude de ser colocado naquele período que Jesus estava dizendo isso, se os discípulos fossem colocados na cruz, seria por causa de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo foi rejeitado, aqueles que seriam cada dia mais parecidos com ele também seria rejeitado. Aqueles que fossem seguidores de Jesus Cristo, que sairia do padrão mundano, que sairia debaixo do senhorio, que sairia debaixo do reino dos imperadores, para estar debaixo do reino de Cristo, da vontade de Jesus Cristo, eles seriam rejeitados, assim como Cristo foi rejeitado. As pessoas estariam sendo punidas por causa de Jesus, porque não queriam estar no padrão terreno, mundano. E com isso, iriam receber punição, porque estariam quebrando a lei constituída pelo homem. Muitos de nós não nos entregamos totalmente a Jesus porque estamos com medo de sair do padrão estabelecido do homem e viver uma vida realmente que seja a luz do mundo e sol dessa terra. Uma vida que aqueles que não querem tomar o mesmo modelo e padrão de vida iria rejeitar esses tais discípulos. Mesmo que hoje a instrumentalidade não é uma cruz estabelecida pelo governo tirano daquela época para tirar de cena os cristãos e seguidores de Jesus Cristo, como muitos depois foram crucificados, existem outras maneiras dos governadores, dos líderes desse mundo estabelecer meios de morte para a cristandade. Vivemos num país de uma suposta liberdade em relação à nossa integridade física, mas existem países que ainda hoje estão matando cristãos. Mas a realidade do anticristo que está próxima, pois as evidências nos trazem essa realidade, a realidade do anticristo, haverá sim um retorno, uma perseguição majoritária, mundial, em relação aos cristãos. E é hora de você negar a si mesmo agora, estar com uma disposição interior agora, uma disposição verdadeira agora em teu coração, para que quando esse dia chegar, você esteja disposto a tomar a sua cruz, a tomar a instrumentalidade, o instrumento de morte que será estabelecido na nossa contemporaneidade, para que você venha verdadeiramente ser fiel ao seu chamado. Um chamado de iniciar uma fé verdadeira, que esteja disposto a uma caminhada, que se preciso for, finalizar ela na morte, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus.